Lê e faz a prece ou... Eu leio e faz a prece, tá? Tudo bem. Sexta-feira fui eu. Acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recursos de valorização das pessoas. Quem desfruta dos benefícios com felicidade subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas, e não o que tens ou com quem te encontras. Joana de Anjos, Rosivaldo Franco. Senhor Jesus, amado bom mestre, derrame suas bênçãos sobre nós outros, todos que nos encontramos reunidos no estúdio, encarnados e desencarnados, todos aqueles que comparecerão, complementando a presença e a assistência dos espíritos fora do corpo físico, que inspiram a nós outros na tarefa nobre dentro desse estudo. Que a sua paz seja nos nossos corações, envolvendo a todos nós, que os eflúvios benfazidos possam envolver a nós todos, pois, volta e meia, possamos, ou podemos, em estado de vigilância, admitir em nossos pensamentos, corações, ideias irracíveis, que poderão nos levar a esta situação de dor. Acalma-nos, nos gera paciência, alegria, para que seguirmos para o alto, para a frente, em teu nome. Muito obrigado, Senhor. Damos por aberta a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, dona Elisa. Boa noite, seu Afrânio. Boa noite, Jorge. Boa noite. Todos bem? Todos bem, e você? Tudo bem. Hoje estamos no livro Libertação, né? Isso. Devagarinho e sempre. Estamos no capítulo 4, né? Não, no 5, já começamos no 5. Capítulo 5. Na segunda página do capítulo 5, no meu livro antigo, é página 66. No meu é página 70. Bom, nós já vimos, né, que o Gúbio e sua equipe, que se resume ao Eloy e o André Luiz, já estão trabalhando lá nas trevas, né, nas cavernas, nos abismos. E eles agora estão atentos, que eles estão vendo, né, vai ver não sei como é que fala, uns julgamentos, né? Estou falando sobre as técnicas que eles usam, né? São especializados em várias coisas e nós vamos ver como funciona isso, tá? É o nosso papo de hoje. Vão nos mostrar aí 3 passagens bem interessantes, né? Utilizando suas técnicas e seus poderes, entre aspas, né? Entre aspas, poderes. Tão forte. Ok? Então, nós estamos no parágrafo que diz assim: o orientador obtemperou muito calmo. É o livro Libertação, capítulo 5, Operações Seletivas. No novo é página 70, no antigo 66, né, Fran? Isso. E o parágrafo é o orientador obtemperou muito calmo.
Só uma coisa, tem uma pergunta antes, Elisa. Vamos ler a pergunta, né? Tá. Todas, né? Para um travessão assim. Todas estas entidades vieram constrangidas, conforme sucedeu conosco, a espíritos satânicos, recordando as oleografias religiosas da crosta, disputando as almas no leito de morte? Tem duas perguntas. A primeira, né? Todo mundo vai ali constrangido? Não é difícil responder, né? Igual a segunda pergunta, essa aí é espíritos satânicos, que conforme, né, a gente vê aí principalmente nas obras, né? Por aí, obras dos artistas, faz aquele. Principalmente depois que houve aquela obra do Dante Alighieri, né? Ele retratou o inferno de Dante, né? E muitos Uhum. ali copiaram aquilo e fizeram suas obras, né? Então, a pergunta é essa, e aí? Existe aquilo? Consuelo, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Afrânia, Elisa, Jorge, boa noite a todos. Boa noite. Então, o orientador obtemperou muito calmo. Sim, André. Cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio vieram ter aqui, obedecendo às forças de atração. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência, em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram, através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente ou da deliberada cristalização no erro. Não encontraram senão um manto de sombras em que se envolveram e, desvairadas, sozinhas, procuraram as criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Então, olha só, aqui é uma a maioria vieram aqui obedecendo a forças de atração, né? É tipo é sugado, né? Porque a força atrativa é forte demais, né? E se une a outros que afinam iguais. Mas agora vem um entretanto da segunda pergunta do André, que tem muito a ver com a primeira, né? O que acontece? Eles vão para lá, estão lá meio perdidos, né? Com todas as suas paixões, suas imperfeições, seus defeitos, seu isso, seu aquilo, é o que está falando aqui, né? Paixões, bagagem, toda paixão, bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Ele está com tudo isso lá. Mas aí, olha o que é que o resto da resposta do Google. Aportando aqui, sofrem, porém, a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nestas regiões, onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem o celeiro dos corações desprevenidos e maliciosos. Então, quer dizer, essa turma já está aguardando ele realmente, né? Ou então, mesmo os que chegam digamos, mais inteligentes, mais cruéis, né? Com mais poderes magnéticos, etc., vão se apoderando deles. Quer dizer, as oleografias, fala que oleografias, de uma certa forma, existem, né? De uma certa forma, existem. Eles estão, como fala, crescendo o seu exército, né? Vai chegando e eles vão ditatorialmente governando esse povo todo. Ô, Afrânio, Hum. deixa eu te perguntar uma coisa. Se um desses espíritos, né, esses espíritos que são sugados aí por motivos de ações aqui na Terra terríveis, né, que vão para esse lugar, mas se eles têm uma pessoas encarnadas aqui
que, mesmo sabendo, né, da posição deles, das ações deles, por exemplo, uma mãe, uma irmã, orar muito, pedir muito por eles. Essa oração chega até ele ou chega a algum lugar para eles receberem ajuda? Olha só, se você leu a pergunta, incapazes, vê se você acha isso daí. Incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre, né? Eles não recebem nem as informações aqui encarnados, e lá desencarnados eles vão receber essas preces, essas orações, na hora que eles realmente quiserem receber. A maioria Mas está fechada. nada. Não é que, não, que vai chegar neles, só que eles estão fechados a isso. Lembra-se do alcoólico, puxa, agora foi alcoólatras anônimos. Se você quer Sim, parar de beber, o problema é nosso. Ou seja, vai ter ajuda. Mas se não quer, o que é que está fazendo lá? mas Entendeu? essas orações Ajuda não tem. conseguem Tem. tocar o Vai coração tocando. deles. Vai tocando. A da Matilde para o Gregório demorou 800 anos, mas não tocou? Caramba. Ah, aquele livro que nós lemos da Dona Ivone Pereira, O Devassando do Invisível, não sei se você se lembra. É aquele, a revolta desse pessoal. Eles estão muito revoltados. Eles acham que foram muito injustiçados aqui encarnados. Aquela folha é maravilhosa. Tá? E de repente, qualquer hora dessa, bota ela de novo aí aí, né? Pra gente. Não, ler estudo não dá, porque o tempo é escasso, mas ler, né? Tem uma... Você tem esse livro, Consuelo? Tem. Gravação do Invisível, da Ivone Pereira? Tá? Eu Não, não me esse eu lembro. não tenho. Baixa Mas ele na internet. baixa Tá, vou ele. pedir para a Carol baixar para mim. Aí depois eu te falo qual é o capítulo, ou a Elisa te fala qual é o capítulo, e você vai ler, você vai entender essa tua pergunta aí, tá? A Tá. dificuldade que os irmãos, os parentes, os mentores têm de atender esses irmãos. É uma dificuldade mesmo, eles estão fechados, não querem ouvir, não querem. Né? Agora, na hora certa, logicamente, tudo. Tá? Fala, Jorge. A Consuela falou, poxa, quando você falou 800 anos, para nós do lado de cá é muito chão, do lado de lá não é longo, não. Né? Estou lembrando aqui do André Luiz, o item múmia, se eu não me engano, quando ele fala nas câmaras de hibernação. Quantos, são poucos até que despertam. Quantos estão ali? Tinha espírito ali em torno de 200 anos, ou mais um pouquinho, por aí, é só isso. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa Boa noite, noite. Elisa. Boa noite, Boa noite. Aí. Boa noite, seu Jorge. Roberto. Boa noite. Entendeu, Consuelo? Entendi. Entendi, sim. Quando a pessoa não quer, não adianta, né? É É a igual aquela mesma coisa jovem. que você ligar, a pessoa não quer atender o telefone, não adianta. Não adianta. É que nem aquela jovem, quer casar, e a mãe fala, minha filha, isso aí não presta. Ela, mãe, mas ele é tão lindo, tô tão apaixonada por ele. É, A mãe avisou, né? É uma brincadeira, né? é. Ainda bem que não foi o nosso caso, né, Afrânio? Nós não somos lindos. Não, Tem fundo de verdade. O casamento não foi, foi, não. o casamento foi por amor. Foi do osso mesmo, né, senhor Roberto? Foi, Do osso. foi. Não Nós, tem beleza nós não nenhuma. somos, nós não somos índios. Nós não somos índios. Ninguém é lindo. É. Vamos lá, Elisa. Ai, ai. Eu já li até maliciosa. Ó, exclamei em voz sussurrante. Por que motivo confere o senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? Olha, a gente às vezes vê certas coisas no mundo que a gente não entende, né? A gente vê certos lugares do mundo e realmente a lei é dura demais. A gente não compreende. É mais ou menos o que está acontecendo no lado desencarnado, né?
Mas a gente sempre brinca aqui, fala, o Chico Xavier podia ser capataz de uma fazenda lá no Pará, no Acre, no Mato Grosso, no Amazonas. Não conseguiria. Por que o Estevão não foi o vaso escolhido? Porque já são pessoas que estão num nível de bondade já tão, né? Que precisa o quê? De um capataz que, mesmo com tudo, que toda a bagagem boa que tem, mas ainda tem aquela mão de ferro, aquela disposição de encarar. É o caso da diferença entre Estevão e Saulo. Saulo, que vai se tornar Paulo em breve, né? Nós já estamos perto disso, ele encarava, ele topava qualquer parada. Mas principalmente porque, né, ele ia com os argumentos certos, né? Então, a pergunta tem muito a ver com isso. Por que Deus deixa que isso aconteça? Né? Lá no início desse livro fala né, que a divindade se utiliza de uma criatura para ajudar a outra. E às vezes a ajuda o quê? Através da corrigenda. Jesus fala também no Evangelho, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem o pratica. A pergunta é mais ou menos por aí. Por quê? Se o anjo Gabriel ia consertar essa turma só com prece e oração, e a gente acabou de falar, eles não querem mudar. Então, para eles mudarem, eles precisam de quê? Nós, né? Precisamos de quê para nós, né? Para as nossas pequenas mudanças. Vamos lá? Gubel estampou na fisionomia significativa expressão e ajuntou: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer um papel de carrasco? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Tá bem explicadinho, né? Um anjo de amor ia demorar muito, ia surtir efeito, mas ia demorar muito, 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 muito. Então, um corrige o outro. É da lei. Não é maldade, não. É necessidade. Às vezes nós precisamos do choque mesmo mais intenso para a gente, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa, né, fica doente, né? E fica por um estado quase que vegetativo, né? Durante 10 anos, 8 anos, né? Reconhece as pessoas, mas não consegue mais se comunicar, não consegue, né? A gente vê quase que vegetativo, apesar de ainda ter alguma consciência. Por que será isso? Será que é castigo divino? Qual o tempo que aquele espírito necessita para pensar bem, né? Mastigar bem a vida dele, o que foi feito, o que não foi, né? Quem somos nós, né? Por isso que o Espiritismo é contra a eutanásia. Cada um, né, tem o seu tempo, tem a sua hora, e vamos respeitar. Tá? E o espírito precisa passar. Deus não é injusto, ele é justíssimo, né? É o máximo, o absoluto. A justiça absoluta. E a misericórdia absoluta. E ele Alguém não quer precisa falar? escrever, ele não precisa escrever nada em linhas tortas, para provar nada a ninguém. Não dá. Né? Então, É isso aí. Deus escreve em linhas tortas, não que linhas tortas, ele vai escrever em linhas tortas porque ele não precisa provar nada a ninguém. Então, reclamar com ele que aconteceu isso ou aquilo, não temos esse direito. A gente que, né, que enxerga torto, Roberto. Tá? Exatamente. Nós é que enxergamos torto, exatamente. Os óculos não adiantam de nada. Nada, nada, nada. Nada, A nada. visão, a visão moral das coisas, né? É. Porque é aquilo, se tudo que acontece
passa primeiro pelo crivo de Deus, por que acontece? Certo? Porque se não fosse para acontecer, por que Deus deixaria acontecer? Se acontece, é porque precisava acontecer. Precisa acontecer. É isso que a gente tem que tomar atenção nisso aí. Pô, mas, puxa, a vida precisa disso tudo? Precisa, pô. Precisa disso tudo. Então, é isso aí. Você vê no livro, Deixa eu ligar o ventilador aqui. Vamos falando aí, tá? no Mensageiros, os médiuns falidos, né? O doutrinador falido, acho que é Bellarmino o nome dele, que você vê eles contando do tempo que eles mesmos, sendo médiuns, ocupando a posição que vieram reencarnando como médiuns, né? Que eles passaram, né? Os tormentos que eles passaram por causa do endurecimento, do materialismo, do desvio que eles tiveram do comprometimento que eles tinham, do que eles tinham que fazer, né? Naquela reencarnação. E como eles não fizeram, eles acabaram desencarnando de uma situação difícil e passaram por tormentos, claro, não iguais a esse, mas que eles relatam que são difíceis, que ficam muitos anos envolvidos no tormento. E aí eles vêm contando a falência deles e os tormentos. Por quê? Porque os tormentos ensinaram a eles, mais uma vez, a importância de não fazer de novo. Pode ser que eles façam de novo? Pode. Mas de tormento claro. Em tormento eles vão acabar aprendendo. Vamos se corrigindo. Vamos se corrigindo. Porque toda vez que ele volta, vamos supor assim, para a colônia melhorzinha, ele vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu com ele quando ele estava numa zona mais inferior, entendeu? Exatamente. Estou passando 9 meses numa cama, né? Levanto para ir ao banheiro, levanto para ir comer. Eu preciso parar para pensar por que isso. Né? Distribuir quentinha, trabalhei em centro, sou espírita há 30 e tantos anos, por que aconteceu isso comigo? Eu preciso parar para pensar nisso. Né? Eu preciso parar para refletir, não é para pensar, não. Para refletir sobre isso. Por que está acontecendo isso? Aí eu vou analisar com o conhecimento que eu tenho, eu vou analisar e vou procurar me corrigir nesse espaço de tempo que ainda tem encarnado. É isso que a gente tem que entender. Isso mesmo, Roberto. Quando eu sofri um acidente no olho, meu irmão mais novo me liga, parabéns. 62 anos para vir a primeira provação, então um cara de muita sorte. Por causa do meu irmão. Eu mato ela. Falou para mim, eu disse, pensando bem, você tem razão, cara. Você tem razão. 62 anos, ele já passou por algumas, né? Eu já passei por algumas. Tu sabe, você não, você sempre foi o tranquilão, né? E aí, isso tá bom. A minha irmã mas você já pensou, Afrânio, que poderia ser para você perder o olho e você não perdeu? Mas, não, era para perder. Isso? Era para perder. A pressa lá da operação foi porque senão não ia perder a vista, eu ia perder o olho. Foi essa a pressa. Exatamente. Estava saindo lá, não sei o que, lá de dentro do vídeo, né? E ali ia murchar o olho e já era. Graças a Deus. Né? Mas. É aquela história, né? Era para perder o braço, perdeu o dedinho, né? Deve vir outras, eu já estou calmo e aguardando. É isso aí, todos nós estamos nisso. Não sou eu, não sou melhor nem pior que ninguém. Gente, mas todo mundo passa por dificuldade na vida, né, gente? Porque alguns falam, outros não falam, né? Mas... Já só um instantinho, Jorge. Deixa eu falar uma coisa. Vocês querem ver uma coisa legal sobre questão de provação? O livro Párias em Redenção, do Divaldo Espírito Virtuoso. Não existe um livro melhor do que não aprovar a gente. E no final, é que eles vão ver o quantos séculos eles perderam, né? No final do livro. Um cego e um sem perna. Um cego e um sem perna. Fala, Jorge. Rapidinho. O Divaldo foi essa madrugada, eu acordei 3 horas da manhã, aí eu tenho que dormir, não posso ficar acordado.
Aí eu coloquei no YouTube o celular. Aí apareceu uma palestra do Divaldo. Assim, ó, Mistério da Vida após a morte de Divaldo Franco. Se quiser que eu envie depois, colocar no grupo, é 1 hora e pouca. Olha, espetacular. Ele cita um cara, o Divaldo Franco quer dizer, uma recidiva. Um câncer agora de bexiga, pequeno, que não sei se vocês sabem. Foi agora essa semana, quando ele ficou com febre, internou e detectaram isso. Então, é o que o Roberto está comentando aí, né? Então, o Divaldo ali, ele fala das questões, ele fala assim, a doutrina espírita, ela não vem para curar corpo, tá? Ela não vem para curar corpo. A gente faz um trabalho social, beleza, ótimo, uma boa, mas a doutrina espírita, ela vem para nos esclarecer, para nos deixar completamente, vamos dizer assim, desembaraçados da vida, da nossa vida de relação aqui na matéria. É isso que ele coloca. E ele fala outras coisas lá muito interessantes, que não dá para a gente ficar, né, atrelando aqui em relação. Mas ele comenta de alguns espíritos lá do século XIV, XV, se eu não me engano, 13, 14, 15, falando das questões, não é todos, né? Alguns se tatuam, mas esses que são os excessos que a gente vê aí, o pessoal da cabeça aos pés, é esse pessoal aí reencarnado, né? Ele fala que foram piratas, que foram piratas espanhóis, franceses, piratas ingleses, e viviam todos tatuados. Bem, sei lá, eu falei a palavra viviam, não, se tatuavam. Mas eu vou, se permitir, eu coloco no grupo aí, se achar interessante ou não. Bota no grupo. Bota no grupo. O grupo é para estudos, né? O nome é para grupo de estudos, né? Então isso aí é para estudo. Botar. Né? Eu não vou invadir assim, colocar. Não, mas quando tiver coisa interessante, pô, bota lá, cara. Não, tudo bem. Todo mundo se interessa em ver. Ok. Então, vamos lá, Elisa. Vagueei o olhar em redor e confrangeu-se-me toda a alma. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas, entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Veja bem, predominava a humildade, não é que essas pessoas eram humildes, mas no momento de aflição, realmente eles estavam vendo que não é, entendeu? A gente vê que às vezes não somos aquilo que nós pensávamos, não é? Não somos. Começa aí o despertamento, tá? Vai sofrer um pouquinho, vai passar por situação, mas aí vai começar a despertar para alguns, tá? Vai começar a ver, poxa vida, o que realmente eu sou? Aí vai começar. O seu Roberto falou ainda aí, né? O seu Roberto falou dos tormentos, né? Através dos tormentos, É. né? São os tormentos. É o livro que nós falamos agora, Párias em Redenção. Quem puder ler esse livro, Párias em Redenção, é grosso, tá? Mas o livro é muito bom. É justamente a briga de 3 pessoas, e olha que havia uma mentora no meio, né? A mãe lá de hora de um, hora de outro, né? Hora reencarnada, hora no plano espiritual, tentando fazer de tudo para ajudar aqueles 3. Então, esse é o livro, tá? Vamos lá, Elisa? Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo, à frente de vasta tribuna vazia e sobre as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Alguns minutos decorreram, desagradáveis e pesados, quando absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Quando eu li isso aqui, quem viu o filme O Nome da Rosa,
Você lembra os padres chegando, os grandes nomes da igreja para se reunir naquele convento, né? Essas são as liteiras e tal. Pô, é por aí. Não estou falando que Procurei, eram eles, não, né? Mas parecia. Vamos lá. procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados, à moda de lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha faces ao ombro, avançavam ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas e lhes clareavam a lhes clarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos e depois deles 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes inquisitantemente ataviados. Então, vamos lá. Que solenidade! Vocês estão pensando aí, ficaram calados pensando nessa chegada aí, né? Mas vamos lá. É, Eu pensei no carnaval, com Joãozinho e 30. Vai ter, daqui a pouco vai ter carnaval, mais para frente vai ter o carnaval para ver, tá? Nós vamos chegar lá. Vamos lá. que solenidade religiosa era aquela! As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Varanda agora o recinto. Os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e alinharam-se, corretos, perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Tambores variados rufaram como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-lhes a sensibilidade. Olha só, né? Todo como é que se fala? Esse preparatório aí realmente é para impressionar, né? Essa festa, entre aspas, né? Música, tambores. A música deve ser uma que a gente conhece hoje, né? Semi-selvagem. E isso impressiona mesmo, né? Impressiona todo mundo. Aquele que já está debilitado emocionalmente, psicologicamente, por mais, né, cheio de defeitos, imperfeições e tal, mas está numa posição agora inferior, vai se impressionar. Aí já está começando a primeira fase da hipnose. Já estão preparando o recinto para isso. Para eles trabalharem, magnetizar, né? Trabalhar a mente desse pessoal. Vamos lá? Alguém quer falar? Terminado aquele ruído, um dos jogadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos. Olha só, esse discurso aí, essas primeiras 4, 5 linhas, é muito forte. Tudo é forte, mas até esse governo do mundo são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 primeiras linhas é muito forte mesmo. Né? Vamos lá. Nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Somos
distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Não somos. Não somos, Então, nós. Mas no meu está assim, nós somos distribuidores de sofrimento. No meu está, não somos distribuidores de sofrimento. Então deve ter sido Deve ter sido um erro de digitação lá na hora de... Né? Então, olha só essas 6 primeiras coisas. Ele está falando que a morte primeiro ele fala, nem lago, nem lamento, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Essa casa não pune nem recompensa. A morte é o caminho para a justiça. E do que nós fazemos aqui, nós não escapamos de forma alguma. E depois vamos ter que voltar para consertar. Então a morte é o caminho para a justiça, que eles estão falando aqui. Não estão falando que são eles mesmo que estão... Né, eles só são, né, tipo assim, o escândalo é necessário. Mas sai daquele do braço, né, que provoca o escândalo. É isso que eu estou explicando aqui, é muito forte mesmo. Então, já sabe, né? Se todo mundo soubesse disso, que a morte é o caminho para a justiça, o mundo seria outro. Com certeza. Depois vai falar, né? Excusando qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Forte, forte, né? Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos. São instrumentos do governo do mundo. É o escândalo, o braço que provoca o escândalo. Sentido que eles não estão a fim de brincadeira, né? A turma... Isso o André Luiz deve ter botado bem light para a gente, né? Eu estou aqui tentando fazer uma relação, estou raciocinando aqui, ficar com meus lugares. Você vê que tem aí esses grupos da pesada aí, seja aqui no Brasil, seja lá no Oriente Médio, tem um imposto, eles procuram aqui fazer justiça com as próprias mãos, né? Aqui do lado de cá. Então, assim, a mesma coisa. Só que lá, como eu digo, não somos distribuidores de sofrimento, porque o espírito já está, né, naquela situação, ele está lá atrás da sintonia, da afinidade, essas questões ali que os fazem identificar. Né? E sim, eles são mordomos do mundo. Agora, esse o mordomo quer dizer, o Senhor da vida utiliza, você ia falar braço vigilante da lei, né? Eu acho que é isso que você ia falar. Então, esses mordomos, que são esses espíritos, que na verdade para mim também são vingadores, né? Eles aproveitam essa fragilidade das criaturas e arrastam elas e lhes deixam, né, nesse estado aí que a gente vai começar a enxergar também mais à frente, né? Da hipnose e tal. Exatamente, né? Tem aquela parábola do mordomo infiel, né? Ou seja, aquela parábola para nos mostrar que todos nós somos mordomos, né? E é a posição que nós somos colocados, nós nunca devemos esquecer que nós não somos dono de nada, não temos nada. Nem o corpo é nosso, né? Então, tudo que nos vem até nós, tudo que a gente fala que é nosso, não. Nós somos mordomos do governo do mundo. Aí vamos utilizar isso. Quem já está no caminho melhorzinho, para o bem. Quem não está, braço vigilante da lei. É essa palavra que eu não estava encontrando. Vamos lá? Nossa função é de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempos justos. Pela vontade de cada um. Isso aqui responde um pouco daquele lance lá de trás dos juízes. Peraí. Sim. Quando faz a pergunta, né? Que motivo, né? Por que motivo Sim. confere o Senhor atribuições e julgamentos, né? É isso aí. A vontade de cada um.
Escolheu isso, não fez É. livre-arbítrio, livre, espontânea vontade, né, que a gente fala, né? Acredito até que tenham alguns que foram maus, que fizeram um monte de maldade, um monte de coisa, que eles às vezes nem achavam que era maldade, quando eles descobrem que tem alguém muito mais mal é horrível, né? Mas muito pior do que eles, né? Eles devem ficar realmente aterrorizados. Porque até então eles achavam que eles eram o máximo da maldade. Depois eles vão descobrir que eles não são maus. Maus eles vão descobrir quem são agora. Não, é isso aí, né? São meros aprendizes, né? Vamos ver que os mestres estão lá esperando ele. É. O que a gente está falando aqui é uma coisa interessante, né? Pertence ao nosso mundo. É. Nós mesmo, conforme o Gilberto já falou, né? Quem são esses criminosos? Fomos nós em outras épocas. Nós já devemos ter passado lá. Por isso que a gente pensa hoje e não quer mais passar, né? A gente está pensando no nosso lar, olha só. É. Olha aí, os 3 andares lá da Arca de Noé. O terceiro andar, onde estava a janelinha, por onde a pombinha foi procurar a terra, ou seja, né? A superconsciência. Então, nós já estamos pensando nisso. Procurar uma terra firme para pouso, depois do dilúvio. A água sempre vai significar o quê? Emoções, né? Tempestade, emoções descontroladas. Dilúvio, emoções em excesso. Tá aí. Eu estava lembrando aqui o livro dos Espíritos, acho que não sei se é 913, questão das paixões, acho que é 913. É porque até 913, até mais à frente um pouquinho, as paixões irresistíveis. Quer dizer, tem pessoas aí que ele fala do corcel, né? Que é um cavalo sem controle, ou o cidadão que está no carro ali é um irresponsável, cometendo várias barbaridades, né? E o corcel é simbolicamente. Um carro desse aí com motor é 105 cavalos de força. É 105 cavalos que nós temos na mão. E o cidadão não sabendo conduzir, vai fazer um montão de besteirada aí no trânsito. Expor até a própria vida. É mais ou menos isso que está sendo exposto aqui, apresentado para a gente, né? É. Nós ainda não, né, estamos cheios de hábitos que a gente não consegue sobrepor. E o Santo Agostinho, na 919, ele chama a atenção que é possível. Mas, na linha A, se eu não me engano, 919 lá, é possível. Mas a vontade só está aqui, ó, na boca. Nos lábios. É. Quem gosta dessa pergunta é a Elisa, viu? Ela adora essa pergunta. Irresistível? Não. Não é, Elisa? Então vamos lá. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Olha a força da palavra. É isso aí. Me lembrou daquela lance da água, você lembra? Do doutor lá, o japonês Emuto. Emuto, eu não me lembro o nome dele. Emuro Shimoto, um negócio que ele fez aquela experiência com a água, né? Uhum. Já mostrou pra gente aqui, né? Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem descobrirá novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistências para a colheita de espinhos. Veja bem, ele só está falando quem que é. Cada um que vai ouvir isso e veja por que está ali. Não está falando, o fulano fez isso e levou você junto, não. Nenhum desses casos aqui. A porta é escrita, conforme falou Jesus. Né? Quem centralizou os sentidos
no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes, mantidas pela alma no corpo físico, explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A empresa... Oi? Fala. As corrupções, desculpa aí. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Então, a gente vê que falou os sentidos, né? No abuso de faculdades sagradas. Vai entender muito bem que ele está falando sobre uma coisa que hoje, infelizmente, está demais, na questão do sexo. Quem centralizou os sentidos no abuso das faculdades sagradas. E outras coisas mais também, que a gente, às vezes, né, coisas que nós deveríamos. Vamos falar também de religião. É isso? Um abuso de faculdades sagradas. O poder que, às vezes, né, o religioso tem, e assim por diante. Lava a roupa suja em casa, Fran. Fala aí dos espíritas. Porque tem espírito aí que ele gosta muito de din-din aí, tem a faculdade. Isso que eu ia falar, médios falidos. Né? Isso. Desculpa aí. Ué. Então, a gente, né, infelizmente, todos nós que centralizamos os nossos sentidos, que são vários, nós não podemos mais falar de 5 sentidos, não. Nós temos, além desses 5 sentidos, sem a mediunidade. Mas não deixa de ser uma mediunidade, a inspiração e a intuição. Esses não param. Isso não precisa ver com a organização física preparada para tal função mediúnica, não. Todos nós somos inspirados ou intuídos. Não é isso? Se a gente é intuído. Ele está falando da palavra aqui, né? Mas eu não estou falando de responsavelmente, não. Eu estou falando baseado aqui que está aqui. Que essas corrupções. É esse detalhe. Tá palavra. Nossa aqui. Até a nossa palavra aqui. Nós somos responsáveis demais pelo que a gente fala aqui. Verdade. Viu, Elisa? Abre teu olho aí. Você que está lendo mais, está falando mais. Mas eu estou lendo o que está escrito aqui. Então a culpa é do André Luiz, né? A gente tem que raciocinar em cima, né? Ou a gente vai ficar, né? Vamos dizer assim, engessado só na ideia. Está largando para a gente a opinião. Está jogando a opinião. A gente tem que alargar. Colocar aí, conversar, para apresentar para um grupo de pessoas, porque senão a nossa opinião vai ficar só elitizada. É verdade. Essas questões de centralizar os centros em abuso de faculdades sagradas é uma coisa muito extensa, enorme. Fala, seu Roberto. Essa frase que vem aí agora é que vai mexer com a gente. Eu nem sabia que existia isso, seu Roberto, essa frase que vai vir aí agora. Não, Vamos lá. Seguidores do vício e do crime, tremei. Olha só, o vício. O que é o vício? É um hábito que a gente, né, carrega, nós carregamos, às vezes durante séculos. Isso. E para fugir disso, não é brincadeira não. Tá? É muito difícil. Às vezes são uns vícios bobos que não faz mal a ninguém, mas às vezes estão nos fazendo mal. Às vezes a gente pensa que é bom. Olha a história da aula, foi de que dia? De quarta-feira passada, do Luiz Espírito, né? Desculpa. Do ciúme. Diana, né?
nove reencarnações e não curou o vício e o dor. Ciúme. A nobre Diana. Vamos lá. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Você lembra da história do Chequeirinho? A gente tá rindo para não chorar, né, Tom? Exatamente, a gente se habitua. A gente se habitua a fazer. Gostoso, né? Patinar naquela laminha, não é gostoso? Só que depois ver um bicho de pé. A gente não procura uma poça d'água para brincar, para molhar o pé. Né? Ali, ó. O charco, o pântano refresca, geladinho, água fresquinha. Refresca. Agora é preciso que tenhamos a consciência de que não devemos julgar aquele que sai do pântano com os pés sujos de lama. Né? Não podemos julgar porque se ele está saindo é porque ele está tentando se modificar. É um esforço, né? Diz para nós Joana de Ângeles. Não julgueis aquele que sai com os pés sujos de lama do charco porque ele está tentando sair de lá. Isso aí. Está fazendo um esforço, que é o mais difícil para nós, né? Ainda há pouco nós falamos, né? O esforço está nos lábios, né? Aquele que sai com o pé sujo lá da lama, não, está na vontade mesmo, no esforço, à vontade. É a vontade de sair, de se modificar, é a vontade de tudo. E se tem vontade, sai mesmo. Tem na dúvida que sai mesmo. Foi o caso da Folhinha também, né, Felipe? Que ela, quando viu, foi uma conselheira e ela seguiu o conselho da outra, né? Olha que força de vontade, né? A nobre Diana, né? Ela saiu do lodo, saiu da lama. De uma forma difícil, né? Difícil. Essa paginazinha eu botei no grupo na quarta-feira passada, tá? Foi um estudo do Livro dos Espíritos. Ela está repetida, a mesma página 2 vezes no mesmo PDF. Ela só. Tá? É para a gente ler 2 vezes. Porque é tão boa que dá vontade de ler 2 vezes mesmo. Ô, Afrânio, mas olha só, eu acompanhei a leitura, da última vez que ela veio com 2 filhos aleijados, um cego e uma menina, eu não me lembro a menina. Aí, você não acha que realmente... 2 leprosos, um aleijado. 2 leprosos, um aleijado e um cego, né? Você não acha que dessa forma, entre aspas, é muito mais fácil ela não ter vaidade, como ela disse que tinha, né? Ela tinha problemas de vaidade e desse ciúme todo, porque ela tinha uma vida que ela tinha que se preocupar com outras coisas. Porque se ela viesse numa vida boa, numa vida regada à riqueza, seria muito mais difícil ela conseguir, né? Vencer esse ciúme e a vaidade que ela tinha nas outras vidas. Você não acha lá na página, filhos... olha só, lá na página ela fala uma coisa: resistir à prostituição. Era uma forma de arrumar um dinheirinho mais fácil para cuidar dos filhos dela, né? É complicado, pastor. É complicado. Tá? Não, sim. Né? Não, nem imagino que tipo de saída... Mas ela aprendeu. Não, veja bem, ela aprendeu. Ela veio fazer essa prova
essa expiação. E aprender o caso também daquela do céu e inferno, e ela, acho que a Condessa Paula, que ela pediu 5 provas na miséria para na sexta prova vir com dinheiro. E ela veio ajudando muita gente. É a mesma coisa, a mesma coisa. É difícil no mundo materialista como o nosso a gente passar nessa prova. É difícil, porque a nossa mente, É, né, vem forjada para o materialismo. Porque a nossa raça ariana, tá, a raça que predominou no planeta, é materialista, é o Caim. Quando Caim mata Abel, ele vai para a terra de Nod e vai fazer o que lá? Bom, antes ele já era agricultor. Já era agricultor. Agricultor, Caim é o quê? Ligado à terra. Abel era pastor. Olha só o simbolismo aí. Então, Caim mata Abel, ou seja, o materialismo mata o espiritual, tá? E depois vai para uma terra, né? Para fazer seu que metalúrgico, vai lá falar as coisas, continuar, né? Tudo simbolizando a terra. E quando fala sobre armas, ferramentas, a força. Então, isso aí está simbolizando as raças que vieram de fora para cá para nos ajudar na evolução. Então, desde... Bom, os capelinos, quando chegaram aqui, outros de outros orbes também, todos tinham que ter uma afinidade para vir para cá, para o mesmo planeta. Afinidade o quê? Material. O Emmanuel ainda fala que dos 4 grandes grupos que veio para a Terra, o que mais se deu com o homem, né, o Adão, foi justamente os arianos. Por quê? Não ligavam para mais nada. O negócio deles somos nós. Aí a gente vem numa prova, numa expiação difícil, que tem que largar tudo isso. Poxa, é uma reviravolta na nossa mente tremenda. São milênios na matéria. Milênios, milênios, milênios. É a nossa grande dificuldade. Pois quando um espírito pede uma prova dessa e passa, parabéns para ele, que ele venceu. Poxa, não vamos falar certo, não, milênios, milênios de sombra. Né? Certo, Constância? Porque você cuidar dos teus filhos nesse estado, né? É uma coisa, ainda mais nessa época dela, é muito mais difícil, né? Muito sozinha, né? Sozinha de tudo, de tudo. Sozinha Órfã, que ela era órfã, de né? tudo. Marido É, morre, tudo órfã, tudo. toda completamente só. E os filhos doentes, né? Deixam de ser doentes. Sim, E sim. sem tratamento para nada, sem ajuda para nada. Poxa, tinha uma coisa. Aqueles 4 espíritos não eram do grupo espiritual dela. Ela reencarna para ajudá-los. Tanto que ela fala lá na página, né, que graças àqueles irmãos que ela conseguiu sair do marasmo, do pântano. Ela fala mais ou menos isso na folha. Por isso que ela tinha uma dívida com aqueles que estão nesse lugar aqui nas trevas, né? Devido a isso. Ela fala no finalzinho, graças a isso, né? Por isso que eu me comprometi a ficar 50 anos lá embaixo. Ué, mas Ela, quando eles ela não desencarnam, tinha, eles olha voltam só, lá para baixo? não, não, estou falando assim, ela foi lá embaixo e buscou 4 para reencarnar, para ajudar. Ah, tá, tá. Tá? Olha só, não foi assim, aquele foi meu sobrinho uma vez, aquele foi meu marido em outro, aquele Não, é meu eles eram vizinho em outro, estranhos, né? não. Veio Eles eram 4 estranhos. estranhos, e olha, estranhos complicados. Não foi nenhum santinho, não veio o Chico Xavier, não veio o Estevão. Olha, Saulo era pinto perto dele. É. Mas Gente, também é um espírito já que ela já estava com muita força já, né, para darem isso para ela. Como você fala, né, Deus já sabe que você vai vencer ou se você vai fracassar. é o general Ela, da tua pergunta. é, elas já sabiam que ela ia vencer, né? Quando deram esses 4 espíritos para ela. Graças a Deus. Igual alguém aqui quer essa prova, Consuelo?
Nossa, Oi? eu não consigo nem Nem prova com imaginar. dois garanhões aqui em casa, aqui, duas coisas, mal Tranquilão, hein? consigo. Tem horas que eu falo assim, não sei para que eu tive filho. Onde eu amarrei meu cavalo, né? Onde eu amarrei meu cavalo, para que dois? Por Ah, que eu não fiquei num só? minha filha, é isso aí. E ó, do grupo familiar, tá? Grupo espiritual, não é de fora, não. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Né? Quando é de fora, igual Certeza. esses aqui vieram, minha filha, às vezes eles vêm e não se comportam como deveriam, são altamente revoltados. E aí? Não tem nada contigo, amor nenhum por você. Tá entendendo? É complicado, Entendi. Nenhuma complicado. ligação, né? Não tem nenhuma ligação, é. Nenhuma E vem lá, ligação. nós estamos vendo a turma que está lá embaixo aqui, nós estamos estudando ele. Eles vão ler só mais esse último Condenados, que aí a gente para, é o final do Nesse ponto, discurso. o orientador fez Ah, não, pausa. desculpe, você já leu nesse Condenado, então vamos parar aí mesmo, Já, nesse já. ponto, desculpa. Então vamos parar nesse ponto. Vai ser que dia próximo? Hoje é 25, vai ser dia 2, se eu não me engano, É, por Aí. exemplo. 25 hoje é segunda, né? isso. 30, 20, 27, Porque 29, 30 é 30. sábado. 30 É, é sábado? Então é 2, 30 é 2 do sábado. 2. Meu Deus, já estou preparando minha roupa de Papai Noel de Natal já. Já Pô, montou sua árvore de Natal. que bom, que bom, que bom. Ai, ai, ai. Então é isso aí, gente. Mais algum comentário? Mais alguma. Falar alguma coisa? Não, agora é só pensar no que Refletir. refletir. Só refletir. Né? O livro é realmente. Acho que de todos que nós lemos até agora, para mim, para todos os outros não. É o que mais está me. Estou aprendendo muita coisa nisso aí. Não é brincadeira não, né? Está nos trazendo mais a realidade, né? Aí a Tem, gente vê. Pode falar. tem quem não goste de ver a coisa assim tão impactante, mas eu acho bom. Você Sim, veja bem, hoje, existem outros autores que traz a coisa mais impactante mesmo. Só que se a gente lê aqui por dentro, sem ser tão impactante, a gente vê como é que é a realidade. Não precisa falar que o bicho tinha a cara assim, o olho virado, não sei o que, nada disso. Tudo que a gente está lendo aqui, a gente vai fazendo na nossa mente, né, o desenho, né, o esboço do que dessa realidade aí. Precisa daqueles detalhes monstruosos, os detalhes, né, digamos assim. Né? Então a gente vai vendo. E a gente, do livro, pega muita coisa. Alguém mais é, quer? é da maneira